Ao vivo, estamos ao vivo para nossa live de hoje com o Dr. Yuli Rottermeier, juiz de direito, especialista em direito sistêmico, constelador, um dos melhores que eu conheço. Vamos aguardar o pessoal chegando, que hoje tem um monte de coisa maravilhosa para a gente conversar, um monte. Eu tô aqui triste que meu Bahia tava ganhando do Flamengo, agora tá perdendo de 3-1. Ai, meu Deus. Oi, Dani. Bem-vinda. Que bom que você tá aí. Maravilhoso. Que bom. Muito bem-vinda. Boa noite, querida. Isa chegou. Leandro. Delícia, Leandro. Bem-vindo. Oi, Isa. Linda. Hoje o nosso bate-papo é com o Yuli. São várias lives que nós faremos aqui. Já fizemos 2, né? Com a Cornélia e com a Eliane. E até o final de novembro, assim, vai ser uma atrás da outra. Uma atrás da outra. A gente vai fazer muitas lives aqui. Muitas. Trazendo conteúdo topíssimo para vocês. Conteúdo de qualidade, assim, selecionei, assim, a galera massa para vir para cá. Boa noite, Leo. Boa noite, Marise, bem-vinda. Vamos dar uns minutinhos aí pro Yuli chegar, né? E ele ainda não entrou, mas já ele chega. Uma pessoa que conheci e jamais esquecerei, impossível não gostar. Idem, Léo. Eu também. Léo foi meu aluno agora no curso de final de semana. Ele é líder da Neóvia. E passamos o final de semana juntos lá, quinta, sexta e sábado. Foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso. Eu também nunca esquecerei de vocês. Oi, Sibeli. Renatinha. Boa, bem-vindas. Compartilha aí, gente, para esse povo chegar. Yuli deve estar com alguma dificuldade, mas já ele entra. Tatiana, linda, querida. Yuli tá chegando. Acho bom ele chegar, né? Pra gente ser pontual. Hoje a gente vai falar para que servem as constelações, né? Já vi que tem um monte de constelador aí já chegando. Para que serve? Para que essa ferramenta tão mega power poderosa, como ela pode ser utilizada para trazer bem-estar e trazer fluidez para a vida das pessoas, né? Eu amo demais. Essa é imperdível mesmo, Tati. Nossa, Yuli, né? Yuli é topíssimo. Topíssimo. Miriam, bem-vinda. Cadê o Yuli? Será que ele pegou no sono? Mato ele. E a constelação é uma ferramenta poderosíssima, né? Maravilhosa, que faz com que a gente veja o que não tá vendo, né? Que a gente entenda o que não estava entendendo. O som tá legal, não tá? Deve estar, porque vocês não falaram nada. A constelação é aquela ferramenta, né? Que ele ajuda. Eu até gravei um vídeo hoje, vou postar amanhã. Sobre um seguidor que me perguntou se ele fizesse a constelação, se ele se livrava da terapia. E eu respondi para todo mundo. Oi, Carolzinha! Beijo, meu amor. Boa noite, bem-vinda. E eu respondi num vídeo para todo mundo, né? Vou postar amanhã. Que claro que não, né? A constelação nunca vai substituir a terapia, né? Nunca. Pode acelerar o processo terapêutico, lógico. Tá baixo, Marise? Ai, meu Deus. Tá baixo, é? É claro que pode melhorar. Vou falar um pouco mais alto. É claro que pode melhorar e acelerar o processo terapêutico. Aí, com isso, você termina, né? Se dando alta mais cedo, né? Mas substituir, não. Nem pensar. Pelo contrário. Né? A constelação, ela traz elementos que o
a terapia vai lhe ajudar a elaborar, a processar, a organizar. Então, você passa a tomar consciência de algumas coisas. E aí, você faz com o quê? Com isso que você agora sabe? Né? Com isso agora que você se deu conta. Você faz o que com isso? Então, é a terapia que vai lhe ajudar a... É meu celular que tá tocando, gente. Sabe o que é? Meu notebook tá aqui. Deixa eu tirar o som dele. Ele tá aqui, por isso que ele tá dando esses toquinhos. Deixa eu ver se agora para. O que você faz com essa informação toda que você sabe agora? Né? A terapia que vai lhe ajudar a elaborar, a processar, a organizar, tudo internamente. Então, conexão. Raríssimo é o meu cliente que eu não encaminho para uma terapia. Yuli está dizendo que aconteceu algo com ele. Eu não tô. Ele disse. Oi, Yuli, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu falo com ele pelo computador aqui. Ele está aqui. Estou esperando. Ele disse que o que aconteceu que ele está esperando. Estou aqui no Insta à sua espera. Meu coisa tá dando uma pausa aqui. Toda hora aparece vídeo pausado. Eu não tô entendendo o que é. Ele tá perguntando como é que faz. Viu? Igual a Cornélia, a primeira live dele no Insta, gente. Segura aí, não vou embora não. Entra no meu Insta e no ao vivo. Oi, menina, esse povo que não sabe das coisas, viu? Não tem que mandar convite não, Yuli. Tem que mandar convite nenhum. Oi, menina, esse a gente não combinou com os bastidores, aí não quer que deu. Oi, Marcinha. Dupla mil é você, Renatinha. Você e sua filha linda. Ana Rocha. Ana Rocha foi minha colega no coaching, algum desses cursos aí que a gente fez juntas. Aline Deiró. Massinha, sempre aqui, né, Massinha? Adoro você aqui. Ele entrou, já entrou. Agora sim, Uli. Muito bem, parabéns. Sei, agora ele vai aparecer já já aqui pra gente. Bem-vinda, Anne. Oi, doutor Yuli Rottermaia. Boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Como está? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Maravilhoso. Você tá me esperando no Face, foi? Não, eu estava me esperando, na verdade, eu não tenho muita habilidade com isso. Eu estava esperando você me mandar, mas eu não sabia que tinha que entrar no seu Instagram. Ah, tá, entendi. Cornélia também foi a primeira live dela, foi aqui com a gente. Que Não, honra. eu fiz outro, mas eu tinha feito outro, mas eu me esqueci disso. Mas tudo Ah, bom, né? maravilha. Vamos lá. Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, doutor Yuli é um grande profissional na Obrigado, área obrigado. jurídica e na área sistêmica. Yuli é juiz de direito, é especialista em direito sistêmico, é constelador dos melhores e tem defendido muito a constelação com o método da intenção. Yuli, para nossa honra, nossa alegria, é um dos trainers da nossa formação, né, em constelação Obrigado. sistêmica que acontece aqui em Salvador, né? Estamos no meio da primeira turma e já com inscrições abertas para a turma 2, que começa em março. Então, o Yuli tem dado prazer da presença dele aqui na nossa formação e é com muita alegria, Yuli, que eu lhe recebo aqui para Muito compartilhar com nossos seguidores esse obrigado. tema que tem, né, instigado tanta gente, tem feito muita gente ficar desconfiado, tem feito muita gente buscar informação, e aí, com a palavra a você, para, né, para dar as boas-vindas aí para essa galera que está entrando aí, enchendo a gente de coraçãozinho. Boa noite, pessoal, principalmente pessoal de Salvador, da Bahia. Realmente eu tenho participado da turma junto com a Indiara. Essa turma 1 ela é fantástica, pessoas interessadas, pessoas que realmente estão aprendendo bastante nessa formação. Temos também outros professores fantásticos também, a própria Indiara,
especialista no atendimento individual, a nossa formação, essa formação, ela é diferenciada no sentido de que é levado bastante a sério o que seja o pensamento sistêmico, né? E o uso das constelações de uma forma construtivista. Também, nessa oportunidade que eu tive em Salvador, a gente teve a oportunidade de também mostrar para os alunos uma nova modalidade de constelação que é desenvolvida pelo professor Franz Rupert, que é o método da intenção. Então, nós estamos nessa formação sempre levando o que é de melhor e mais moderno para os alunos na constelação. Lembrando que as constelações elas são um movimento evolucionário e ela sempre está crescendo. Então, é importante e eu verifico isso, que os professores eles sempre estão mudando, sempre estão trazendo coisas novas, né? E isso é perceptível na formação da Indiara. Muito bom. Sinceramente, é uma das formações mais bem organizadas do Brasil, é essa que eu participo. Que bom, que legal. Ela não se preocupa apenas com a aula, ela se preocupa também com o desenvolvimento do aluno. Então, não são só apenas as aulas. A formação ela tem esse acompanhamento passo a passo, né? A Indiara quer saber o que o aluno realmente aprendeu em cada módulo, o que ele está sendo desenvolvido, que aquilo está realmente reverberando na vida pessoal dela. E isso daí, eu só vejo isso. Lógico que as formações que eu vejo são boas, mas essa formação realmente ela é diferenciada nisso. Muito. Você está de parabéns, Indiara. Essa formação é top demais. Eu sou Gratidão. fã. Que bom. E você validando a nossa formação, isso para nós nos enche de honra. Tá cheio de alunos seu aqui, da nossa formação aqui, mandando um monte de beijo para você, Tatiana. Duas referências em constelação. Obrigada, Tati. Tati... Isabela, Cibele, Márcia, Renata, Carol, tá? A galera toda aqui mandando um monte de beijo para você. Tá mesmo. A Márcia, né? Márcia, Isa, tem uma turma, uma boa parte da turma está aqui. Maravilha. E tem uma promotora de justiça também de Manaus, Anabel Mendonça. Tá aqui? Ela é uma promotora de justiça fantástica que eu conheci, muito, muito, muito dedicada, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Ela tá aqui? Abraço, ela também está nos ouvindo aqui. Ah, que legal. Abraço. Um grande abraço. Agora ela mandou um pãozinho aqui. Bem-vinda, Anabel. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada. Um abraço. Vamos lá, doutor Yuri. O que é que significa esse danado desse termo sistêmico? O termo sistêmico ele veio em contraposição a algo que era linear, né? Na época da Revolução Industrial, nós começamos a ter, o ser humano começou a buscar uma forma de pensar muito racional, uma forma de que certo é o certo, o errado é o errado, nós seríamos como se fosse máquinas, né? Então, todo o pensamento nosso era nesse sentido de que, como máquinas, tudo funcionaria de uma certa maneira lógica e assim. E com o tempo, nós vamos vendo que o ser humano ele não é assim. O ser humano é dotado de instinto, de emoção, de razão e de intuição. Isso significa que nós precisamos ter um tratamento diferenciado no que tange ao ser humano e como ele se interrelaciona.
O sistêmico, Sim. ele vê justamente como que o ser humano ele se relaciona. É uma inteligência relacional, uma inteligência social, né? Como que nós vamos nos organizar dentro de um grupo, como que esse grupo funciona. Então, certas situações, nós vamos verificar que certos princípios ou ordens ou regras foram percebidas dentro desse grupo, né? Então, Ok. várias pessoas juntas dentro de uma sala de aula, por exemplo, elas têm um comportamento que são interdependentes. Isso que caracteriza bastante o que seja sistêmico, essa interdependência entre elementos, principalmente na família, na empresa, isso acontece bastante, né? Entendeu? Que tem a ver com a complexidade das interações, né? Cada É, interação, ela tem a sua complexidade única e própria, né? a complexidade, que já é o pensamento complexo, ela tem características fantásticas também, né? Eu gosto muito da dualidade que é própria do pensamento complexo, né? Nós somos seres duais. Nós nascemos de uma dualidade. Viemos da nossa mãe, né? E nascemos dessa dualidade. O amor é dual, né? Eu nasci, eu era uno, e aí eu nasci. E aí tem aquela primeira sofrimento, né? Aí é outra viagem, né? Sofrimento inicial de ter me separado da minha mãe, e aí nos tornamos duais. Mas, ao mesmo tempo, nós somos unos, porque nós ficamos ligados a ela. Então, esse é o pensamento complexo. Não dá para a gente, às vezes, nós temos, como na política, né, essa polarização muito forte, Total. mas quem sabe essa polarização ela tem um sentido, né? Então, é o yin, o yang, é o homem e a mulher, que a gente precisa trabalhar com essa dualidade e entender que essa dualidade faz sentido, né? Não há E faz. necessidade de nós termos situações. O que não dá é para a gente ser revoltado ou ficar com raiva ou com outras coisas em função de dualidades, né? Isso acontece. E não dá para falar em pensamento sistêmico excluindo a dualidade. A dualidade faz parte, Faz né? parte. Faz parte. Maravilha. Yuli, e assim, como é que você vê esse movimento crescente da constelação hoje no Brasil, né? Assim, eu ouvi falar de constelação na minha vida em 1992, 93, mas não me interessei muito, o nome não me instigou muito para buscar isso. Mas de repente eu conheci a constelação e de repente todo mundo conheceu. Quando eu me aprofundei, todo mundo começou a se aprofundar também e aquela coisa começou a crescer absurdamente. Então, como é que você vê isso? Como é que você vê a constelação hoje, do jeito que ela tem se difundido e essas Olha, variações todas? tem um autor austríaco chamado Essen. Ele é da constelação estrutural. Ele tem um livro e ele fala algo bem interessante. Ele diz o seguinte: a Está constelação travando. ela possibilita uma autonomia. Então, grupo de pessoas se reúnem, não precisa ter nenhum especialista, então de grande, né, alguma pessoa que entenda, e a partir dali eles vão ampliar a consciência. E isso torna o processo de autoconhecimento bem mais democrático do que outrora, né? Sim. Então, as constelações, elas têm o viés de nós, através de nossas percepções, através de nossos neurônios espelhos, através de nossa empatia, nessa relação empática que nós temos, através de um termo também chamado fenomenologia, que não tem nada a ver com situações
espiritualísticas, né, que é outro contexto, com todo respeito, que é um outro contexto, nós entramos no campo de uma pessoa. O que é o campo de uma pessoa? É a mente da pessoa. Né? A nossa mente ela não fica presa apenas aqui na nossa cabeça. Ela é espacial. E a nossa mente tem informações. E nós acessamos essas informações através de nossos neurônios espelho. Nós sentimos o que a outra pessoa sente. Muitas vezes pode estar sentado em algum lugar, num restaurante, num aeroporto, e passa uma pessoa e a gente fica todo arrepiado. Aquela pessoa você nunca viu, passa assim, nossa, essa pessoa está pesada. Então, isso faz com que a gente entrou no campo da pessoa. Nós tivemos informação sobre aquela pessoa sem ao menos ter falado. Isso é um conhecimento que nós temos, que nós podemos fazer. Aí as pessoas estão constelando nas mais diversas áreas, ampliando suas consciências e fazendo com que, inclusive sendo algo auxiliar ao tratamento terapêutico, justamente para que a gente perceba algo que a gente normalmente não percebe. A constelação ela traz do inconsciente para o consciente. Né? O que é o inconsciente? Inconsciente, segundo a Anne Anselin, uma autora maravilhosa, diz o seguinte: inconsciente é tudo aquilo que não se fala, mas se sente. Pô, isso é perfeito, né? Então, numa família, o que todo mundo sabe e não fala, mas sente, né? Então, isso que governa a gente, né? E às vezes isso é o segredo que o Heininger falava, né? Muitos segredos as pessoas sabem, fica ali no ar, e tem outros segredos que vai passando com o tempo, ficam no ar da família, né? Sim. Ficam ali. Então, a gente começa a ter esse acesso, através da constelação, a isso que não é falado e que nos governa e que nos direciona. Né? Então, isso daí, a constelação, ela possibilita isso. Inclusive, questões de doença também, né? Então, muitas das vezes, as constelações elas estão sendo usadas também para entender sintomas, que tipo de sintomas e por que eles aparecem, né? Qual a função desse sintoma dentro de uma família. Perfeito. Deixa eu dar aqui boa noite para a galera que está chegando aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ver todo mundo, né? Porque está entrando bastante gente, graças a Deus. Boa noite, Biele. Boa noite, Cibele Vaz. Gerdson. Maria da Silva. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Ana Cláudia. Eriquinha entrou. Daraúja. Aninha, Ana Luísa. Faz sentido, sim. Para mim também faz muito sentido, Márcia. Muito bem-vindos. A Mila está aí, olha. A nossa Mila. Mila. Mila, nossa aluna. Lino foi meu aluno no módulo de bonecos. Lino está aqui também, bem-vindo, Lino. Larissa. Márcia. Maria, Clarice, bem-vindo, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Mandem perguntas, tá? Aproveita que ele está aqui. Aproveita para a gente perguntar as coisas para ele. Yuli, que tipo de questões, que tipo de demandas alguém deve utilizar para procurar constelação? Utilizar não, a palavra não era boa essa. Que tipo de questões se constela? Que tipo de demandas alguém precisa ter para buscar esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso, né? Quais são as questões que podem, através, né, da sua jornada, que a gente constrói através da nossa jornada e que pode ser facilitada, que pode ser clareada, que pode ser melhorada com o uso da constelação? Olha,
Olha, a quantidade de questões que são trazidas para os consteladores é imensa. É algo que é fantástico. Então, se a gente fala isso para alguém que não é e que não conhece a constelação, vai dizer assim, nossa, então você descobriu o mundo, né? Você vai resolver tudo por constelação. Você está ficando meio maluco, você está ficando paranoico, Bem, você só pensa em constelação. Quando a bem assim. constelação vai resolver o mundo, eu falo assim, olha, não vai resolver o mundo, mas que vai ajudar, pode ajudar muito, pode realmente. E ajuda como que ajuda isso? Nossa, ajuda eu descobrindo como eu me relacionar melhor com a minha esposa, como eu ser um melhor pai, como eu posso ser um bom filho, como eu posso acolher uma mãe, como eu posso, às vezes, ter um relacionamento menos abusivo. Então, assim, a quantidade é imensa. Na questão do conflito, quando eu comecei a fazer constelação, eu visei a questão dos conflitos, os conflitos interpessoais, que eu trabalho com isso no judiciário. Mas também, hoje em dia, nós podemos fazer isso também, que o professor Léo Costa, que aí é um professor renomado no Brasil todo, é também dessa formação, ele fala muito bem sobre o uso das constelações na educação. Às vezes a pessoa não tem uma certa estrutura para ficar quieto estudando, ou não tem uma certa estrutura em casa com os pais, e ele vai passar tudo isso, né? Temos também as constelações nas organizações. Então, as organizações, como que funciona a interdependência entre os setores de uma empresa. A gente pode fazer a constelação da missão de uma empresa, da visão que ela precisa ter, dos valores que elas possuem, a interdependência dos sócios com a empresa, a interdependência entre os sócios. A questão de que se a empresa, qual é o objetivo da empresa? O que é mais importante para a empresa? Essa pergunta é ótima, né? Que a Cornélia faz, a nossa mestra. Ela faz. Exatamente. O que é mais importante? É o lucro ou servir aos sócios, né? Então, essa pergunta é maravilhosa, porque se eu penso apenas no lucro, eu estou olhando para a minha empresa. E aí a empresa vira um fim a si mesmo e começa a entender que o cliente ele está no segundo plano. E se está no segundo plano, a empresa deixa de fazer sentido para o cliente. E se deixa de fazer sentido para o cliente, ela fecha. É impressionante isso, né? Muito incrível. É impressionante. Então, o pensamento sistêmico, ele não é só na constelação, né, como a Cornélia fala, e daqui a pouco a Cornélia está aí em Salvador, a Cornélia está na Alemanha agora, acho que na volta vai para ir para Salvador, mas é importante saber o seguinte, que o pensamento sistêmico, ele é a nossa vida, e a gente vai começar a pensar de uma forma diferente. Eu vou pensar de uma forma diferente na minha casa, na minha residência, eu vou pensar de uma forma diferente no meu emprego, nas minhas relações, e isso vai fazer toda a diferença. Não vou apertar o botão, vou falar assim, agora eu vou constelar. Eu vou fazer pensando assim, não, é o dia a dia, é o nosso dia a dia. O que eu Da vejo, nossa eticidade e tudo mais. Yuli, muitos relatos dos meus clientes, muitos relatos, muitos, infinitos, que eles vieram constelar determinada questão, determinado tema, e viram a grande transformação que a constelação fez em diversas outras áreas da vida deles, diversos outros movimentos da vida dele, que não estavam diretamente relacionados com o tema constelado, mas o quanto que ele se percebe totalmente diferente na lida com todas essas outras questões. Se sente melhor, entende melhor. Então, eu vejo a constelação muito como uma filosofia de vida em que ninguém volta a ser o mesmo depois que conhece isso, né? Isso, verdade. Muito legal. Verdade verdadeira. Tem uma pergunta aqui da Dani.
eu posso constelar o meu relacionamento com o meu esposo sem ele estar no campo? Sim, sim, né? Porque você, o que não pode é você constelar algo de pessoas que não estão presentes. Quer dizer, eu vou constelar uma questão de uma outra pessoa. Minha mãe está com um problema e eu quero saber resolver o problema dela. Não, isso aí não é ético, porque ela não está presente. Mas como eu quero expandir a minha consciência sobre o meu relacionamento com o meu esposo. Perfeito. E isso se faz muito, né? Porque nós vimos isso aí em Salvador, quando eu tenho um conflito com o meu marido ou com minha esposa, né? Mas eu tenho um conflito com o meu marido, ok? O conflito é meu. É meu. É meu. É uma questão minha. Minha. Ah, porque o meu marido é assim, assado. Vamos dizer assim, um exemplo. Meu marido bebe muito. Aí a minha pergunta, ok, o que fez você atrair um marido que bebe muito? O que fez, Uhum. o que fez você atrair uma pessoa que é abusiva? O que fez você, em você, a sua questão interna, para atrair essa pessoa como ela funciona? A gente pode perguntar assim, no caso da Dani, a Dani Batista. Será que não tem a ver alguma coisa com uma similaridade com o seu pai? Ou Uhum. posso dizer o seguinte, será que o seu pai, outra pergunta, será que o seu pai ele é um exemplo tão grande na sua vida que o seu marido não chega à altura? Outra questão, eu não tenho um pai presente, não tive um pai presente. Ok, então a gente pode perguntar o seguinte, será que eu sei me relacionar com o mundo masculino do jeito que ele é? Bom, são várias formas. Será que eu tenho uma tendência, na minha família de origem, as mulheres elas são um pouco vítimas, buscam algozes? Então, várias são as questões, as possibilidades que nós vemos num relacionamento, né? É muito Isso. comum a forma de eu amar, de que eu amo no meu relacionamento, é a forma como os meus pais amam, né? É uma possibilidade, são várias Uhum. possibilidades, né? Uma possibilidade. Ainda que ela não tenha trazido exatamente qual era a demanda, né? Mas claro que Isso, pode, né? Você não precisa que a pessoa que vai fazer parte como elemento da sua constelação esteja isso, presente. Para isso, nós exatamente. utilizamos outras pessoas e utilizamos bonecos ou outras ferramentas no individual, né? Yuli, você vê nas constelações. Eu estava em São Paulo esse final de semana e conversando com um querido amigo né, que saía, que a gente circulou lá, ele me disse assim: eu tenho muito medo da constelação, eu acho estranha a constelação. A constelação tem um quê de espírito, de mediunidade, que não faz sentido para mim. E aí eu lhe pergunto assim, Uli, de onde vem essa, essa percepção das pessoas? Em que ponto da constelação parece para alguém que a constelação tem esse cunho, esse traço, né? Esse pano de fundo espiritual, místico, religioso? O porquê que as pessoas olham para a constelação, algumas pessoas olham para a constelação e sentem esse receio. É porque, na verdade, nós passamos a perceber alguma coisa de alguém que nós nunca vimos. Então, imagina que eu vou fazer uma constelação da Érica, não, da Érica não, da Dani, né, que falou agora. Vamos constelar a situação do marido dela, ela e o marido dela. Então, nós podemos colocar representantes que vão ali sentir a questão. Então,
esses representantes entram em conexão com o campo da Dani e eles o que ali acontece entre os dois, né? Entre a Dani e o esposo dela. Isso não tem a ver com espiritismo ou nada religioso, apenas as pessoas, através dos seus neurônios espelhos, que é cientificamente comprovado, entram em conexão com um campo de informação que também é cientificamente comprovado, que nós temos. E elas vão trazer à tona aquilo que ela talvez não perceba, né? Tudo essas informações estão todas no campo da pessoa, mas por alguma razão emocional, né? De algumas estratégias de sobrevivência nossa, algumas estratégias nós não vemos. Então, isso significa que a pessoa ela traz isso na constelação. Cornélia falou uma coisa muito engraçada sobre isso, né? As pessoas falam no telefone com outras pessoas a distâncias incomensuráveis, sem um fio, ligando um telefone a outro, e ninguém acha que é bruxaria. Na verdade... Ninguém acha que isso é bruxaria, né? Eu acho isso muito legal quando ele fala. Na verdade, o telefone é uma tecnologia, né, construída pelo homem. E nós estamos utilizando uma tecnologia que está no homem, né? Que é essa tecnologia nossa, desenvolvida pela própria natureza, né? A natureza nos deu isso. E nós estamos desenvolvendo, estamos usando isso. E essa percepção, ela é muito, vamos dizer assim, ela é mal utilizada pelo ser humano. O sentir é muito mal aproveitado. E hoje em dia, quanto mais nós somos estimulados a não sentir. Então, hoje nós temos celulares, hoje nós temos shopping. Não é dizer que celular é ruim, não. Não é ruim. É ruim quando a gente usa isso para não sentir. A gente vive naquela situação no piloto automático o tempo inteiro, né? Então, isso mesmo. excluir. Pois é. Isso mesmo. Érica disse, eu já penso de forma totalmente diferente. Eu também, Érica. Depois da constelação, eu sou uma outra pessoa. Márcia disse que também já ouviu falar, Isa também, é isso aí. É assim, muita gente tem medo. Mas tudo bem, ok ter medo. Tenta se aproximar. Quando alguém tiver medo, pede para vir ver mais de perto, para entender. Ariane, bom dia, ou boa noite, bem-vinda. Ari, Elaine, Mônica, bem-vindos, gente. Marcelo, que legal, uma turma muito legal entrando aqui. Priscila, muito obrigada por estarem aqui. Deixa eu mandar mais uma boa aqui para Yuli. Yuli, as pessoas, elas tendem a ter comportamentos variados, a depender do contexto, a depender do sistema do qual elas fazem parte, ou dos quais elas pertencem, né? Então, é normal que isso aconteça. Como é que por que eu, na minha casa, eu sou de um jeito, no meu trabalho, eu sou de outro? Como é que o pensamento sistêmico explica essa nossa forma de nos relacionarmos de forma diferente, a depender do tema no qual estamos atuando naquele momento? Não sei se foi boa a pergunta, bem estruturada a pergunta. Deu para entender. É bem interessante isso, porque o que acontece? Acontece que normalmente, nós temos uma interdependência comportamental com as pessoas. Então, eu vou me comportar
com um fulano da forma como, da maneira como ele se relaciona. Então, se eu tenho Maria e ela me trata de uma forma educada, eu tenho também um convite a ser educado também. É algo simples isso, né? Se eu estou num ambiente de pessoas agradáveis, também vou ser agradável. Se eu estou num ambiente leve, eu também vou ser leve. Se porventura eu estou num ambiente pesado, isso me deixa pesado também. Então, essa forma o contexto, ele leva muito em consideração. Nos Estados Unidos, nos anos 90, me parece, nós tivemos uma política de mudança de contexto. Nova York era uma cidade muito, muito violenta, e aí fizeram um programa de governo, realmente, da teoria da janela quebrada, né? Eles entendem o seguinte, que se você coloca um carro com a janela quebrada, as pessoas vão lá e furtam. Mas isso significa que o seguinte, que a gente precisa ter situações positivas e boas para funcionarmos dessa mesma maneira. Um professor que nós gostamos muito, que é o Guilhermo, ele diz o seguinte, que nós vamos funcionar de acordo com o contexto. Então, nós precisamos escolher pessoas que façam com que as nossas qualidades vão emergir de uma forma melhor. Então, num grupo de sócios, será que esse meu sócio, ele se relacionando comigo, as minhas qualidades elas vão brotar mais ou as minhas qualidades vão ficar para baixo? Então, isso é muito importante. O sistema ele é muito importante para que você viva bem. Às vezes nós estamos num sistema que é um sistema doentio, é um sistema abusivo, desrespeitoso, e aí isso faz com que você não produza bem. Por outro lado, se eu tenho um sistema onde que as pessoas elas se respeitam, isso vai fazer com que você produza melhor. A gente pode notar também que, às vezes, a gente está num ambiente, a gente está feliz, e a gente entra no ambiente e sente aquele peso. Ou, se não, você está muito bem e começa a conversar com um grupo de pessoas e vê que o seu comportamento mudou internamente. Então, a gente começa a perceber que o sistema ele atua na gente de forma significativa. Perfeito. E como o horário já está já apertando aqui, vamos para a última perguntinha, para deixar o pessoal beleza. aí com vontade de... deixa eu falar aqui, deixa eu fazer a pergunta de Érica. Érica perguntou, pessoas céticas conseguem entrar e sentir o campo? A gente teve uma experiência dessa na formação, né, de um aluno que ele teve muita resistência para fazer a formação, ele se desafiou e foi. E quando entrou no campo altamente cético, ele entrou no campo porque não se trata de ser cético ou não ser cético. O campo existe, está ali, você se conecta com ele, seja cético ou não, o campo existe, né? E aí, aconteceu isso na nossa turma, não sei se foi na sua aula, eu acho que foi ainda na sua aula, Yuri, na primeira aula, que um aluno se deu conta, assim, do campo. A gente pode fazer alguns exercícios de sensibilização com um cliente, né? Então, por exemplo, se eu estou com um cliente que ele é muito cético, a gente precisa entender que, por algum motivo coerente, vamos dizer assim, e talvez faça todo sentido dele não sentir. Ele tem um não sentir porque talvez ele tenha uma dor muito grande e ele não queira ver essa dor. Então, nós começamos a fazer isso de uma forma leve. Então, por exemplo, você faz para ele uma cara de arrogante. Como que ele se sente arrogante? Faz um exercício preliminarzinho assim, aquela cara de arrogante. Aí a pessoa, nossa, eu me sinto mal. Então, então você começa... Aí eu faço uma cara de
de bonzinho, como você se sente. Então, você começa a mostrar para ele que há uma comunicação não verbal entre as pessoas. Então, ele já começa, isso acontece, né? Isso acontece. E aí, depois, você começa a introduzir novos movimentos, não é? Que façam com que ele entenda que isso daí ocorre. Então, é importante também, nessas pessoas céticas, nós fazermos uma introduçãozinha. Algo que eu gosto de fazer. Ok, maravilhoso. Márcia também pergunta aqui sobre o campo convida as pessoas. Não é pergunta, ela está fazendo um comentário. Congelamento. O que é congelamento, Dani? Eu não entendi. O campo convida as pessoas que precisam daquela experiência. Isso acontece muito, muito, Márcia. As pessoas até sentem que vão ser convidadas para representar. Elas sentem. E eu acho que isso que assusta muito as pessoas, porque o campo ele age de uma forma tão forte e às vezes com tanta antecedência que as pessoas ficam com receio disso, né? Eu penso que seja isso que dê a Dani, eu não sei se me parece que a Dani está sentindo um congelamento. Me parece que é isso. Se ela está sentindo um congelamento, então a tela congelou, ou então a tela dela travou. Aí eu não sei se um de nós travou também, não sei também se foi isso. Aí, Dani, fala pra gente aí o que foi, tá? Por favor. E quando participamos também, nos curamos. Totalmente, Mila. Sim. Diz aí, Mila, grande amiga. Saudades. Querida. Super cura, nossa, muito. Yuli, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, por ter, né, compartilhado conosco seu lindo conhecimento. Você é muito generoso, você é muito querido, a nossa turma ama você. Muito obrigado. Dani está falando aqui que o congelamento é sobre o conceito dos céticos. Às vezes não sentem nada. Isso. E está tudo bem não sentir, né? Ok. Maravilha. Mas eu acho que destravou, né, Lino? A sua tela travou um tempo, Indy, mas eu acho que já destravou. Queria saber se acontece o congelamento. Ela está perguntando se acontece congelamento. Não sei se a palavra seria congelamento. Essa palavra congelamento que ela está se referindo pode ser o congelamento dos céticos, né, que eles ficam parados no tempo. E aí tem um livro agora muito bom, viu? Que eu estou doido para ler, mas eu já vi a sinopse, que é A Lógica do Cisne Negro. Sim. E ela diz que esse livro, ele diz que a evolução dos conhecimentos é por ciclos. E quem se congela fica parado no tempo. Literalmente. Então, hoje em dia, o profissional que se busca é um profissional que sente, que tem um feeling, né? Que tem uma percepção do futuro. E isso nas constelações nós aprendemos isso, né? Aquele que é meramente racional, ele está congelado, ele é cético, ele está para trás. Ele pode ser um bom profissional, sim. Ele pode ser um bom profissional em um campo aonde que não precisa de uma visão do futuro, onde que não precisa trabalhar com ter uma sensibilidade de lidar com o ser humano. Aí eu acho que são campos muito restritos para ele. Mas eu acho que também tem um outro sentido também desse congelamento, viu, Dani? Que é um congelamento interno que a pessoa ela sente. Se for isso, esse congelamento interno, você entra em contato com a Indy, que ela pode explicar isso para você, ou depois ela repassa para mim, e aí você pode trabalhar com a Indy de uma forma específica em relação a isso.
E não só eu, Yuli, todos nós, porque Dani está muito tentada a entrar na turma 2 da nossa formação. Então, é bem provável que a gente se encontre todos juntos, tá? Ótimo, ótimo. Maria e da Silva está dizendo aqui que você é muito querido Muito obrigado. mesmo. Sou fã dele, tive aula com ele no curso de Fabiana, deve ser Fabiana Quesada, né? Me Sim, tornei nossa. fã incondicional do Yuli. Eu também, Muito Maria. Eu também sou fãzona dele. Nossa turma também está apaixonada por ele. Ele já veio aqui dois módulos, já encontrou com a turma 2 vezes e está todo mundo assim apaixonado, tá? E a última pergunta? A obrigado. última pergunta a gente terminou fazendo com a pergunta do pessoal que enviou aqui, Isa. Aí não vai dar mais tempo da gente fechar. Eu quero dizer para a galera que a formação está com inscrições abertas, a gente já acabou o lote 1, estamos no intermeio aí para lançar o lote 2. A formação tem 8 módulos presenciais e mais um ano de mentoria, né, online, para dar total apoio para o aluno, ele se sentir cada vez mais seguro, mais confiante para atender. A formação tem professores da mais alta qualificação. A gente escolheu criteriosamente cada professor. Vai ser o Yuli, né, que está aqui, o Yuli querido, que está aqui fazendo essa lindeza de live. Temos também o Léo Costa, especialíssimo em educação sistêmica. Léo deu um show na turma 1. O pessoal está aí, pode confirmar comigo. Tem o Zeca Ruiz, que vem falar sobre constelação organizacional e constelações estruturais. Tem a Eliane Santos, que também vai estar na nova turma, com o tema relacionamentos. E tem eu falando sobre atendimento individual. Então, a formação está completa, a constelação está linda. Eu tenho muito orgulho do grupo de trainers que a gente selecionou. Então, E fazer uma lembrando, constelação isso, internacional sem precisar sair de Salvador, né? Então, pessoal de São aproveitando que a Márcia falou, né? Há a possibilidade, nós já estamos marcados em janeiro, estarmos em Salvador para fazermos uma nova modalidade de constelação, que é a constelação da intenção, a constelação do trauma, a constelação das nossas sombras, aquilo que realmente nos dirige, né? Sem nós sabermos. Aquela sombra que nos direciona para o lugar que nós não queremos. E a gente pode ter acesso a essas sombras e trazer à tona isso, nos dá liberdade e autonomia, saindo desses relacionamentos abusivos que nos fazem tanto mal, né? Olha, Índia, muito maravilhoso, obrigado, maravilhoso. muito obrigado Eu que mesmo por agradeço, estar amigo. conosco, tá bom? Eu, Gratidão. eu que agradeço. Amei a sua simpatia, Indy. Maria, muito obrigada, viu? Venha sempre, segue a gente aqui. A gente tem muitas lives até o final de novembro. Yuli vem em janeiro. Yuli, se Deus quiser, a gente vai trazer a Yuli em janeiro, dias 11 e 12 de janeiro, para fazer o método da intenção, constelação da intenção, aqui em Salvador. Pouquíssimas vagas, agora nós temos somente 4 vagas, né, 4 trios, eu vou explicar isso logo depois, como é. Então, já preenchemos a vaga de 6 trios, faltam 4 trios apenas. Então, tem que correr quem tiver interesse, tá? Muito obrigada, gente, Olha, por terem vindo. um beijo, olha, Muito, um beijo, hein? E pena muito que o Bahia obrigada. perdeu hoje, estava torcendo pro Bahia hoje, hein? Eu Perdeu. estava comemorando o 1-0 do Bahia. 1-0, Né? tranquilo. Eu tava, hoje é hoje, mas não deu. Não deu. Um Ah, beijo para fazer o todo quê? mundo, gente. Um beijo. Tchau, Ana. Tamo junto na Anabel, vitória, na obrigada por nossa ter vitória, vindo. pessoal. Gente, a Tchau. live vai ficar durante 24 horas no meus stories. Tô E se saindo. passar disso, se vocês quiserem ver, eu vou colocar no YouTube também, tá bom? Muito obrigada por terem vindo. Um beijo grande, um prazer enorme conhecer todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, dia 12 tem live de novo aqui, tá? Com Luciana Caldas.
linda, querida, psicóloga maravilhosa. Vocês vão amar. Tchau, tchau.